Nesse vídeo eu vou te mostrar apenas um importante conselho para cada área da sua vida, desde como ter um relacionamento melhor, até como alcançar a tão sonhada liberdade financeira, e tudo isso, é claro, com embasamento científico e sem dicas motivacionais. E se você pensar, desde sua infância você já recebia milhares de conselhos, como olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, estudar muito para conseguir passar no vestibular, ou então, nunca faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Além disso, nós recebemos conselhos de tios, irmãos, professores, amigos e todas as pessoas em nossa volta. Mas a questão é, de tudo o que foi falado, o que realmente importa? E quais seriam os pontos principais para você alcançar o sucesso e a realização pessoal em todas as áreas da vida? Nesse momento, muitos vão dizer que nós só devemos ouvir conselhos daquelas pessoas que alcançaram alguma coisa na vida. Mas por acaso você já pensou que essa pessoa que teve esse certo sucesso pode estar passando uma dica sem embasamento nenhum e que só funcionou para ela? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar uma pessoa bem-sucedida dizer que se nós quisermos alcançar o sucesso, devemos sempre ter motivação, acordar às 5 horas da manhã e visualizar os nossos objetivos todos os dias. Mas não é porque isso funcionou para ela que vai funcionar para você, além de nada disso ser válido pela ciência. A ciência mostra que a motivação não é uma boa medida para predizer a realização de uma meta, simplesmente porque ela é influenciada por vários fatores biológicos. E em relação a acordar às 5 horas da manhã e visualizar os seus objetivos, não existe nenhum estudo mostrando benefícios concretos. O que eu quero te mostrar com isso é que nós não devemos realmente ouvir os conselhos de todas as pessoas, e a maneira mais segura de nos mantermos mais próximos da verdade sempre será verificar o que os estudos sérios dizem sobre a realização pessoal. Dessa forma, iremos discutir um conselho considerado essencial para as seguintes áreas: relacionamento, vida profissional, vida financeira, saúde física e mental, vida intelectual e o nosso emocional. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou dar um grande presente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida, e sem mais enrolação, bora aprender! Conselho para um relacionamento melhor. O nosso cérebro é uma máquina biocomputacional que está sempre trabalhando com o objetivo de aumentar as nossas chances de sobrevivência, e dessa forma, ele carrega algumas programações que influenciam a maneira como agimos, pensamos e sentimos. Uma dessas programações é responsável por fazer você se acostumar com tudo aquilo que se mantém igual na sua vida. Ou seja, se hoje você comprar algo que queria muito, provavelmente daqui a alguns meses, essa compra não irá influenciar tanto a sua felicidade como no começo. Isso acontece porque, como eu disse, nós nos acostumamos, e isso foi muito importante para que os nossos ancestrais, há 70 mil anos, buscassem sempre uma vida melhor, com novas ferramentas, alimentos, relacionamentos e assim fazer nossa espécie prosperar. Essa questão de se acostumar é tão forte que até mesmo grandes filósofos há séculos já afirmavam que o ser humano é um eterno insatisfeito, pois queremos sempre o próximo celular, a próxima viagem e mais dinheiro, não importa o quanto ganhamos. Inclusive, existe um estudo que mostra que se uma pessoa perder uma perna e outra pessoa ganhar na loteria no mesmo dia, depois de um ano aproximadamente, o nível de felicidade e satisfação com a vida dessas duas pessoas ficam muito próximas, pois os dois se acostumam. E agora você pode perguntar para mim o que tudo isso tem a ver com os nossos relacionamentos. E o que eu quero que você entenda é que nós também nos acostumamos com as pessoas em nossa volta. E isso pode fazer você esquecer que um dia, quem você ama também irá partir. Pode ser triste dizer dessa forma, mas é preciso tomar consciência dessa perda, pois muitos tratam seus pais, maridos, esposa, filhos e filhas como se fossem objetos, sem dizer o amor que eles sentem, sem aproveitar os momentos juntos e sem valorizar um relacionamento como era no começo. Por isso, meu conselho principal para os seus relacionamentos, e baseado na ciência, é nunca deixar que essa programação mental faça você esquecer de valorizar as pessoas mais importantes para a sua vida, pois senão o que sobrará é um grande arrependimento. Conselho para uma vida financeira mais próspera. Me responda a seguinte pergunta com base na sua opinião. Você considera que uma pessoa que tem como única fonte de açúcar apenas 3 latinhas de refrigerante por semana pode ser considerada alguém que tem um alto nível de consumo de açúcar? E aqui muitos vão dizer que não. Afinal, se uma pessoa não consome nenhum outro tipo de doce a não ser as 3 latinhas, isso não parece ser algo muito ruim. Mas e se eu disser para você que depois de 5 anos repetindo esse mesmo comportamento, essa pessoa terá consumido mais de 25 quilos de açúcar? E isso considerando novamente que essa é a única fonte de açúcar dela, pois caso ao contrário, isso subiria facilmente para mais de 50 quilos de açúcar. O que eu quero te mostrar com esse exemplo é que o nosso cérebro tem dificuldade em enxergar os efeitos das pequenas coisas ao longo prazo, sejam elas pequenos comportamentos negativos, como o refrigerante, ou positivos, como a leitura de poucas páginas por dia. É por causa dessa dificuldade de visão a longo prazo que muitas pessoas ainda não investem seu dinheiro, pois elas acham que colocar um pouco de dinheiro por mês não fará grande diferença, e por isso jamais conseguem alcançar a liberdade financeira. Da mesma forma que uma pessoa consome centenas de quilos de açúcar com pequenos comportamentos, você também pode acumular muita riqueza investindo um pouco cada mês, nem que seja 200, 100 ou 50 reais, pois no longo prazo os resultados são muito maiores. Além disso, os investimentos financeiros têm algo que potencializa ainda mais todos esses números, favorecendo
favorecendo os investidores, que é o famoso juros compostos, responsável por fazer o seu patrimônio se multiplicar cada vez mais ao longo do tempo. E da mesma forma que as pessoas acham que investir pouco por mês não fará muita diferença, muitos vão comprando aquele cafezinho todos os dias ou parcelando compras em várias vezes, sem perceber que esses pequenos gastos estão roubando todo o seu futuro financeiro. Por isso, não deixe o seu cérebro te enganar. Pequenas ações negativas e positivas, se repetidas várias vezes, podem gerar grandes resultados, assim como um simples bater de asas de uma borboleta pode causar um grande tornado no outro extremo do globo terrestre. Conselho para uma melhor vida intelectual. Se eu chegar para uma grande plateia com vários adultos e perguntar quem já terminou os estudos, você vai perceber que praticamente 90% das pessoas vão levantar a mão. E esse é um grande problema no Brasil. As pessoas acham que apenas os jovens devem estudar. Não é à toa que existe uma crença enraizada na nossa cultura, que depois de uma certa idade, nós não podemos aprender coisas novas, como um novo instrumento ou uma nova língua. E nós sabemos, de acordo com décadas de pesquisa, que isso não é uma verdade. E o maior problema disso é que poucos brasileiros se mantêm intelectualmente ativos, de forma que os nossos índices educacionais são baixíssimos, e a quantidade média de livros lidos por ano não chega nem a 3, o que é 5 vezes mais baixo que a média mundial. E se engana quem acredita que essa falta de estudo e aprendizagem se reflete apenas na educação, pois estudiosos afirmam que esse também é um importante fator para explicar a epidemia de Alzheimer que vivemos no Brasil e na América Latina em geral. Estima-se que até os 85 anos, 1/3 das pessoas com essa idade irão apresentar a doença de Alzheimer. E eu sinto lhe dizer que esses dados predizem afirmar que eu e você, provavelmente, vamos conhecer uma pessoa muito próxima com essa triste doença. Por isso, se quisermos diminuir a chance de passar por isso, devemos sempre manter o nosso cérebro intelectualmente ativo, aprendendo sempre coisas novas, forçando a nossa mente a entender coisas complexas e jamais deixar de estudar. Entenda que mais importante do que estudar é a mesma coisa, como algo relacionado à sua profissão, é você se esforçar para construir novos caminhos, novas conexões neurais que surgem ao ver um novo assunto, tocar um novo instrumento ou estudar um novo conhecimento. Quando percorremos essas novas estradas, ao invés daquelas que já são conhecidas, além de diminuir as chances de Alzheimer, nos tornamos mais inteligentes, criativos, nos permitimos viver novas experiências e, é claro, podemos adquirir novas habilidades. Conselho para uma vida profissional melhor. Estranhamente, quando vemos pessoas que têm mais sucesso profissional, não necessariamente são aquelas pessoas que têm mais conhecimento ou mais formações acadêmicas, mas com diversas outras habilidades como criatividade, comunicação e liderança. Porém, existe um importante fator que também foi documentado pela ciência, que é a capacidade de cultivar bons relacionamentos, ou seja, a capacidade de lidar com as pessoas, fazer novos contatos, manter as portas abertas e fazer outros se sentirem bem com você. Aliás, a capacidade de cultivar bons relacionamentos foi considerado por Harvard como o principal fator em comum entre as pessoas que eram mais felizes, que viviam mais e, é claro, que alcançaram os maiores resultados profissionais, seja como empregado, autônomo ou funcionário. E para você conseguir cultivar relacionamentos de qualidade, principalmente no meio profissional, é uma excelente ideia você adotar a filosofia de entregar sempre a mais do que você promete e fazer sempre mais do que a sua função diz que você deve fazer. Dessa forma, nós ativamos aquilo que é chamado de gatilho mental da reciprocidade, que basicamente diz que nós sentimos na obrigação de retribuir aquela pessoa que entregou algo a mais para nós, como um brinde de uma loja ou um tempo a mais de atendimento. Não é à toa que muitas lojas, supermercados, restaurantes e grandes empresas estão sempre dando algum tipo de brinde para os seus clientes, pois eles sabem que isso ativa a reciprocidade e faz as pessoas voltarem, gastarem mais e confiarem mais na marca da empresa. Assim, aplicando na sua realidade, pense de que forma você pode surpreender o seu cliente, seja alguém que compra diretamente com você ou seu chefe e colega de trabalho. Assim você será bem visto, irá melhorar as suas relações e ativará o gatilho da reciprocidade. E caso você queira saber quais outras técnicas para ser visto como alguém mais interessante, que chama atenção e que é bem visto pelas pessoas, eu gravei um vídeo completo somente com esse assunto e com as 6 melhores técnicas, e se você quiser assistir, é só clicar no card acima. Conselho para uma saúde melhor. Como o propósito desse vídeo é trazer apenas um conselho considerado o mais importante para cada área da vida, eu não poderia falar outra coisa para a saúde a não ser investir o seu tempo, cuidado, dedicação e atenção nos 3 maiores pilares de uma vida saudável. O primeiro pilar de uma vida saudável é a alimentação equilibrada. Entenda que nesse sentido, o brasileiro possui uma das piores dietas do mundo, pois ela é composta em sua maioria por frituras, carboidratos simples, doces e uma alta quantidade de carne vermelha. O que os estudos sérios mostram é que esse consumo constante de carboidratos simples está diretamente relacionado a todas as doenças do cérebro. Além do consumo de carne vermelha, também está intimamente ligado com a recorrência do câncer. E é claro que cada pessoa deve seguir uma dieta diferente, baseada no que seu nutricionista disser. Mas se você quiser ter uma base do que seria uma boa alimentação, pesquise um pouco mais sobre a dieta mediterrânea, que é a mais estudada hoje pelos cientistas. O segundo pilar que nós devemos dedicar a nossa atenção é em relação à atividade física regular. E eu posso afirmar que existem pouquíssimas coisas no seu dia que vão salvar mais a sua saúde do que misturar atividades aeróbicas com atividades
atividade e resistência. Segundo a OMS, o brasileiro é uma das populações mais sedentárias do mundo, o que novamente explica a recorrência do Alzheimer. E olha que se você caminhar uma velocidade moderada por apenas 30 minutos por dia, você já não é mais considerado sedentário. E o terceiro e último pilar da nossa saúde é a qualidade do seu sono. E esse pilar não é subestimado somente no Brasil, mas no mundo inteiro, pois todo mundo acha que dormir apenas 5, 6 horas por dia é o suficiente, e que tomar cafeína próximo da noite não faz nenhuma diferença. Entenda que se você dorme menos de 7 horas por dia, você está literalmente intoxicando o seu cérebro. E se você consome cafeína depois das 2 horas da tarde, seu sono também será afetado, mesmo que você não perceba, pois exames de polissonografia mostram isso de forma muito clara. Conselho para sua vida emocional ou espiritual. Você já percebeu o que acontece quando deixamos um programa ligado no computador e tentamos desligar a máquina? Provavelmente vai aparecer um erro dizendo que você deve fechar esses programas abertos antes de desligar o computador. Assim, da mesma forma, para que a nossa mente possa se desligar, relaxar e recuperar a sanidade mental, precisamos fechar os programas que ficam abertos na nossa mente, como os problemas no trabalho, preocupações futuras e rancores do passado. E eu te pergunto, o que aconteceria com o computador se eu deixasse ele ligado por vários e vários dias sem nunca desligar? Provavelmente, depois de um certo tempo, a máquina iria quebrar, superaquecer ou então ela iria envelhecer mais rápido. O mesmo acontece com a gente. Quando estamos o tempo todo pensando em problemas, dores e viajando na nossa mente entre o passado e o futuro, não damos tempo para a nossa mente desligar, relaxar e se recuperar para exercer melhor as suas funções e manter a nossa saúde mental. Inclusive, existe um estudo publicado na revista Science chamado A Wandering Mind is an Unhappy Mind, o que significa uma mente que vagueia é uma mente infeliz. E o que basicamente a pesquisa diz é que quando viajamos nos pensamentos entre o passado e o futuro, em geral somos mais infelizes. Por isso, para o cuidado emocional ou espiritual, como você preferir chamar e acreditar, nós precisamos separar um tempo do nosso dia para simplesmente viver o agora. Estar totalmente presente, sem preocupações, sem julgamentos e apenas com foco na respiração. Dessa forma, esse tempo livre pode ser uma meditação, oração ou simplesmente um exercício de respiração. Mas se você quiser potencializar ainda mais os benefícios desse momento, vá para algum lugar próximo da natureza, pois isso faz muito bem para o seu cérebro. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero te dar um grande presente, que é uma aula especial que eu mesmo gravei sobre a neurociência das emoções e sentimentos. Esse é um conteúdo realmente muito profundo, e se você quiser ter acesso, o link vai estar na descrição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.